todos, sejam bem-vindos. A nossa próxima palestra do dia é com a querida Renata Pinotti. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a Renata por ter aceito o meu convite. Renata é uma pessoa que realmente sabe muito do que ela vai falar aqui hoje. É um assunto muito importante, né, para a gente trabalhar desde quando a criança começa a comer, né? Então a gente precisa realmente estar atento aos sinais para saber sobre detecção e intervenção precoce nas alergias alimentares. A Renata é fera no assunto, ela é nutricionista do Hospital da Criança e Maternidade São José do Rio Preto e ela atua na área de alergia alimentar desde 2003. Ela é especialista em nutrição hospitalar pelo Instituto Central da USP e ela é autora do livro Guia do Bebê e da Criança com Alergia ao Leite. Vocês podem encontrar os links para conhecer o trabalho da Renata na nossa página inicial do Conalco também e podem procurá-la nas redes sociais para tirar suas dúvidas, tá? A página dela se chama Alegria Alimentar. Rê, muito obrigada por estar com a gente. Tenham todos uma ótima palestra. Até mais! Olá, muito prazer, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre detecção e intervenção precoce nas alergias alimentares. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os organizadores do Conalco por esse projeto lindo e por trazer a informação de uma forma tão simples para tantas pessoas. A alergia alimentar ela é um grande desafio para todos nós, tanto para os pais, né, quanto para as crianças, para os profissionais, para a indústria, para o governo. Ela tem tirado todo mundo da zona de conforto. Por isso é tão difícil ainda lidar. E nós saímos de um extremo onde nada era alergia alimentar para um outro extremo agora que tudo virou alergia. Isso é tão preocupante quanto, né? E isso acaba dificultando muito o diagnóstico ou até pior, fazendo com que crianças e famílias vivam sob uma restrição desnecessária. Então, da onde surge, né? Como que a gente começa a pensar em alergia alimentar? Primeira coisa é se atentar aos sintomas, mas os sintomas eles também podem ser confundidos com sintomas fisiológicos, né, com sintomas de outras enfermidades e por isso é tão complicado. Mediante alguns sintomas, como por exemplo, né, num bebê pequeno, é muito comum os sintomas como sangue nas fezes, ou raias de sangue nas fezes, refluxo, cólica, baixo ganho de peso, irritabilidade, criança que não dorme, né? Então, mediante esses sintomas, lógico, é importante que os pais conversem com o pediatra, né? Se o pediatra perceber que tem algo além, que ele encaminhe para o nutricionista, que ele encaminhe para o alergista, que ele encaminhe para o gastropediatra, para que juntos todos possam pensar e chegar no melhor diagnóstico de uma forma integrada. E essa é a grande diferença entre o trabalho multidisciplinar ou o trabalho sozinho, né, e o trabalho interdisciplinar. Na alergia alimentar, isso tem sido um desafio para nós profissionais também, porque exige que todos nós conversemos, com que a gente troque as opiniões e não fique em um único especialista. Numa investigação de alergia alimentar, nós precisamos nos cercar, né, de 4 pilares. Mediante um sintoma sugestivo de alergia alimentar, como esses que eu disse, dermatite atópica, urticária, dificuldade para respirar, né, que é o broncoespasmo, que é quando a criança tem aquela dificuldade de respirar, não são sintomas respiratórios né, de via aérea superior. Então, rinite, sinusite, otite média de repetição, esses não são sintomas de alergia alimentar. Eles podem até acometer alguma criança por consequência de um refluxo, né, por consequência de outras coisas, estar associado à alergia alimentar, mas de forma isolada, raramente a causa é alimento. É muito mais comum que seja ácaro, pólen, poeira, poluição, estreitamento de canal, né, do que necessariamente alergia a alimento. Então, é importante que a gente reúna, né, todas essas informações de sintoma e investigue de uma forma muito minuciosa na história clínica.
E nisso o nutricionista também pode ajudar o médico, porque a gente tem uma investigação muito mais ampla e muito mais profunda sobre alimentação do que a anamnese médica, que numa consulta médica às vezes não há tempo hábil para realizar essa investigação de uma forma tão precisa. Então a gente consegue ajudar o médico a organizar as informações para ver se tem realmente relevância o alimento com o sintoma. E esse é o primeiro pilar da investigação diagnóstica de alergia alimentar. Se existir uma relevância clínica sustentável e realmente pode ser alergia, a gente passa para os próximos pilares. Os exames, né, são o segundo pilar. Eles podem ajudar e podem colaborar, né, com a investigação diagnóstica de alergia, mas nenhum exame conclui alergia alimentar sozinho. Com relação às manifestações clínicas da alergia alimentar, nós temos basicamente as que são mediadas por IgE, né, que os sintomas clássicos são urticária, que são as placas vermelhas na pele, anafilaxia, que pode evoluir com choque anafilático, mas não necessariamente é o choque anafilático, né? Não é porque a criança não fecha a glote que ela não tem anafilaxia. A anafilaxia, ela tem mais critérios, né, que são característicos, são 2 sintomas mediados por IgE, já pode ser uma suspeita de reação anafilática, mas isso é o alergista que vai detectar junto com a família, tá? O broncoespasmo, que é essa dificuldade de respirar que eu falei, a síndrome da alergia oral, que é o edema de pálpebra, edema de lábio, às vezes edema de orelha, né, o vômito em jato logo após a ingestão do alimento. Então isso pode caracterizar também essa síndrome, né, de reações mediadas por IgE. As não mediadas por IgE, só um outro detalhe. O que acontece nas mediadas por IgE? Mediante a ingestão do alimento, o organismo, né, o sistema imunológico, ele produz anticorpos do tipo IgE específicos para a proteína do leite, no caso da alergia a leite de vaca. Então pode ter IgE específico para caseína, IgE específico para beta-lactoglobulina, que é uma proteína do soro, do leite, para alfa-lactoalbumina, que também é uma proteína do soro. Quando existe essa IgE específica para o alimento, significa que essa criança é sensível, ela tem anticorpos para a proteína do leite, tá? E são essas imunoglobulinas, esses anticorpos, que vão fazer todo o caminho no sistema imunológico para poder desencadear os sintomas. Os exames, eles medem a presença de IgE específico. Então, por exemplo, o Imunocap é o exame de sangue, que vai medir a presença de IgE específico para a proteína do leite, ou do ovo, ou do alimento que está sendo investigado no sangue. Se der positivo, é porque essa criança tem anticorpos IgE específicos para a proteína do leite, no caso, tá? Isso não significa que necessariamente ela é alérgica. Por quê? Você pode ter o anticorpo e não ter o sintoma quando ingere o alimento. Já no caso das reações não mediadas por IgE, que são basicamente as reações intestinais, então enterocolite, colite, proctite, proctocolite, né? E os sintomas mais comuns são diarreia, às vezes baixo ganho de peso, quando envolve o intestino delgado, né? Que é o intestino liso, que a gente chama, que é a porção superior do intestino. E o sangue nas fezes é mais comum quando acomete a porção inferior do intestino, cólon, reto, ânus, então colite, proctite, né? Nesses casos, às vezes o intestino é normal, as fezes são normais, a criança tem um cocôzinho normal, ganha peso, é feliz, dorme à noite, mas tem uma raiazinha de sangue, tá? Então isso acontece muito na proctite, que é a inflamação do reto e do ânus. Apesar de ser assustador uma raia de sangue nas fezes, ela não é a pior. É uma das mais tranquilas pra gente tratar, uma das que desenvolve intolerância mais cedo, a criança não tem outras complicações porque ela não tem perda de peso, né? Então, assusta uma raia de sangue nas fezes, mas ela não é a mais grave, né, em termos de prognóstico de consequências clínicas, tá? Então, só para os pais ficarem um pouco mais tranquilos. E das não mediadas por IgE, a mais grave que a gente tem é a FPAS, que é a síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar, que tem um comportamento diferente das outras alergias, né? Que ela pode evoluir com vômito em grande quantidade, e o perigo é esse vômito, porque tem uma desidratação rápida,
A criança pode ter uma redução rápida de volume sanguíneo, que é queda de pressão, então ela fica letárgica, molinha, tem uma hipotonia que a gente fala, que é uma diminuição do tônus muscular, então ela pode desmaiar, ela pode ter um choque hipovolêmico, que é um choque pela redução de volume sanguíneo. Então, nesse caso, não é tratado como uma anafilaxia na emergência, né, que se usa adrenalina. Nesse caso, a recuperação rápida da criança é com hidratação. Então, hidratar o quanto antes até chegar no pronto atendimento e receber soro na veia mesmo, né, intravenoso, para poder recuperar muito rápido esse volume sanguíneo, para ela ficar bem. Mas eu tomo cuidado em falar de reações graves, porque não necessariamente a criança pode ter isso. Tem criança com FPAS que tem hipotermia, às vezes só hipotermia, né? Então, cada criança tem sintomas muito diferentes e pode ter sintomas diferentes a cada alimento, a cada tipo de alimento. Tá? Mas qual que é uma característica importante na investigação diagnóstica dos sintomas não mediados por IgE? Não tem produção de anticorpos do tipo IgE. Então, tanto no exame de sangue quanto no exame de pele, que é o prick test, que dosa as IgEs também na pele, o resultado vai dar negativo. Isso não descarta a alergia alimentar. E nós temos as reações mistas, que têm os dois comportamentos, que são principalmente esofagite eosinofílica, dermatite atópica, doença do refluxo, são as mais comuns na alergia alimentar, que são mistas, né, as dos sintomas e manifestações que a gente mais encontra. Nas mistas, por exemplo, na dermatite atópica tem IgE específico positivo, às vezes até muito alto. Já na esofagite eosinofílica, uma média de 15 a 20% das crianças podem se beneficiar com testes que dosam IgE, né? E pode ter IgE positiva, mas não a maioria. No refluxo, apesar de ser uma reação mista, geralmente os testes dão negativo. Então, a gente precisa conhecer cada manifestação clínica. Por isso é importante que as famílias encontrem um profissional de confiança que seja especialista nessa área, para poder interpretar os exames junto com a história clínica, que não são simples. Não é um resultado positivo, um resultado negativo que já vai descartar a hipótese de alergia alimentar. Outro fator de confusão muito grande com o exame é a solicitação de teste de intolerância à glicose. Eu, particularmente, vou me pronunciar nesse sentido porque eu sou contra fazer teste de intolerância à lactose. Ele é um fator de confusão muito grande e ele é um teste muito difícil que faz as crianças sofrerem. Se você tem sintoma quando consome lactose, isso é imediato, você já viu que é intolerante. Não precisa de um exame para detectar isso. Submeter uma criança a ficar recebendo lactose por um período longo de tempo, às vezes ela tem uma assadura tão ácida que pode levar a queimadura de 2º grau na pele, uma assadura perianal muito importante e difícil de ser tratada, né? A criança sofre, né? E não é um diagnóstico diferencial, é um diagnóstico que a gente consegue fazer facilmente com uma história clínica bem feita. E outro problema do teste de intolerância à lactose, vou dar um exemplo. Uma criança que tem uma enterocolite por alergia alimentar, ela tem uma enterite. Então, ela tem uma reação não mediada por IgE por conta da proteína do leite. É uma alergia à proteína do leite de vaca. Ela consome, né, o leite, o corpo dela não produz IgE específico, porque é uma reação não mediada por IgE, produz células inflamatórias que vão inflamar aquele intestino. O intestino vai inflamar, até ulcerar, até lesar, até comprometer, né, a integridade dessa mucosa intestinal. Por isso tem diarreia, não absorve direito. Então ela não está ganhando peso, tem diarreia. Aí ela vai fazer um teste de IgE, faz o prick test, dá negativo, porque não é uma reação mediada por IgE. Faz o exame de sangue, dá negativo. Então vai fazer o imunocap, o rash, a gente nem fala mais o rash, porque a tecnologia mais nova e mais precisa é o imunocap, e hoje já é coberto pela maioria dos convênios, né, os laboratórios já realizam, então o ideal é que você faça o imunocap. Então ela vai fazer o teste de sangue e vai dar negativo. Por quê? Porque é uma reação não mediada por IgE. E aí ela faz o teste de intolerância à lactose e vai dar positivo. Por quê? Porque a lactase, que é a enzima que digere o açúcar, chamado lactose, ela é produzida na membrana de borda em escova do intestino, lá na pontinha da vilosidade do intestino.
Quando o intestino inflama, diminui a produção de lactase. Então, a enzima que digere esse açúcar vai estar diminuída. Consequentemente, uma criança que tem, por exemplo, uma alergia a leite, não mediada por IgE, que tem como sintoma uma inflamação do intestino, que é a enterite, que compromete o intestino delgado, pode ter como sintoma da alergia a intolerância à lactose. Sintoma. Intolerância à lactose, de uma maneira geral, é um sintoma e não uma doença. Então, a causa pode ter sido a inflamação do intestino desencadeada pela alergia à proteína ao leite de vaca. E aí você pega um exame de alergia negativo e um exame de intolerância à lactose positivo. Essa família passa a acreditar que o diagnóstico da criança é intolerância à lactose. E não é. É alergia à proteína do leite de vaca. Então, os exames, eles precisam ser analisados com muito cuidado. Senão eles podem ser um fator de confusão ao invés de trazer clareza. E acabar desencadeando um diagnóstico errado e o tratamento também. Tá? Então, os exames, eles são o segundo pilar, mas eles não são determinantes. Eles não são conclusivos. Eles são também... eles fazem parte, né, dessa investigação clínica. Depois, se os exames são positivos ou não, mas a história clínica ela é muito relevante, tem a associação com o alimento e o sintoma, é um sintoma realmente sugestivo de alergia a leite, cuidado, porque nem todo sintoma é alergia, tá? Então, por exemplo, nem todo sintoma de pele pode ser alergia alimentar. Quando a gente fala de sintoma de pele, estamos falando de urticária e dermatite atópica. Prurido, dermografismo, outros sintomas de pele não são associados à alergia alimentar. Tá? Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. E por isso precisa de um médico especialista junto. Se esses dois são relevantes, o exame e a história clínica principalmente, a gente vai para o terceiro pilar, que é a dieta. A dieta precisa ser precisa, então não é para tirar todos os alérgenos, é para tirar o alimento suspeito pela história clínica. E a gente vai realizar essa dieta por 2 a 4 semanas. Eu, particularmente, vou falar com o meu trabalho, eu deixo 4 semanas, porque muitos sintomas ainda ficam, né, confusos. Então, 4 semanas é um tempo que, geralmente, a criança tem remissão completa, tá? Numa reação imediata, urticária, às vezes esses sintomas eles melhoram de uma forma um pouco mais rápida, né? Agora, um sintoma tardio, como as reações não mediadas por IgE, precisa do tempo de cicatrização desse intestino, o tempo de cicatrização da pele, né? E isso demora mais do que 1, 2 dias. E aí a gente vai avaliar se o sintoma desapareceu ou não. Durante essa fase de remissão de diagnóstico, eu peço para a família tirar todos os fatores de confusão. Então, vou dar um exemplo de uma investigação de alergia a leite. Eu peço para ela tirar leite, todos os derivados, todos os alimentos que tem leite de vaca, tudo que é preparado com leite, inclusive traço, que são aqueles alimentos que não têm leite, mas são preparados no mesmo local que outros alimentos que contêm leite. Por quê? Porque com isso a gente tira os fatores de confusão. Não significa que todo mundo reage a traço. É uma minoria que reage a traço. E eu só vou retirar traço de quem realmente reage. Tá? Mas na fase do diagnóstico eu tiro de todo mundo pra não ficar, ai, será que foi isso? Será que foi aquilo? E eu tiro aquela angústia do talvez, do será, do pode ser, daquela dúvida. Tá? E aí a gente consegue fechar um pouco mais. Por isso que nessa fase eu falo, fica mais em casa, não vai comer fora. É muito difícil, né, explicar para uma outra pessoa algo que nem eu sei direito, convencer uma pessoa de que isso é importante, sendo que até eu tenho dúvida se é mesmo alergia, se eu tenho que fazer essa dieta ou não, né? Então, fica mais em casa, a família precisa, o marido e a mulher, eles precisam estar integrados e confiantes disso, né? Não tenho certeza ainda se é alergia alimentar. Tudo bem, a fase de diagnóstico é assim. E isso não significa que é. Nós precisamos de 1 mês para concluir diagnóstico de alergia alimentar. Isso não é feito em 1 semana. Isso não é feito em 1 dia. E para isso a gente precisa da paciência dos pais.
da confiança dos pais e principalmente da confiança no profissional, para não mudar de conduta o tempo todo, para não ficar perguntando, para que sustente a angústia da espera da remissão do sintoma. Sustentar a angústia da remissão do sintoma, essa angústia de esperar, é o mais difícil para a nossa sociedade atual, que quer um remédio que desapareça o sintoma em um dia, que quer uma solução mágica, que quer uma resposta imediata. E a alergia alimentar, ela nos desafia nisso o tempo inteiro, porque a gente não tem uma resposta imediata. E a gente precisa de 1 mês para concluir isso, para todas as crianças. Então esse é um ponto muito difícil, principalmente nas crianças que são amamentadas. E o meu apelo é, por favor, não desmamem os bebês. A alergia alimentar, ela tem, infelizmente, causado o desmame precoce das crianças, porque o sintoma, principalmente das crianças que são amamentadas, são geralmente sintomas não mediados por IgE ou mistos como a dermatite atópica. São sintomas que demoram de 2 a 4 semanas para ter remissão. Sempre. Todos os consensos dizem isso. Então não tem por que em 1 semana que a criança não melhorou, eu mudar de conduta. E criança que é amamentada, a melhora via leite materno, ela demora um pouco mais. Mas depois a criança melhora muito. E a criança precisa, por melhores que sejam as fórmulas, por melhor tecnologia que a gente tem, a gente não consegue dar para a criança algo essencial nessa fase, principalmente uma criança com alergia alimentar, que são os anticorpos. As IgEs que a criança ainda não produz, as IgAs são as imunoglobulinas de defesa do intestino. Elas vêm prontas via leite materno, porque o intestino dela não está pronto ainda e não produz essas imoglobulinas de defesa. Né? O leite materno, ele tem prebiótico, que são as fibras importantes para colonizar a flora intestinal, para que os probióticos, que são as boas bactérias, possam crescer, né? Então a gente precisa do leite materno e, além de tudo, a segurança que é transmitida pela mãe no contato pele a pele, olho a olho. É esse contato que ajuda a criança a desenvolver toda a parte de segurança interna, com que ela faça toda a estruturação psíquica de segurança dela. Né? Então, que essa criança possa confiar e se entregar para essa mãe. E para essa mãe poder se empoderar de que ela é capaz sim de nutrir o seu bebê. Se a gente desmama uma criança nesse momento, a mãe, ela fica com uma crença muito ruim dentro dela, de que era o leite dela que causava o sintoma, de que ela estava fazendo mal para o seu bebê. E isso não é verdade. Não existe alergia a leite materno. A alergia é o que a mãe consome, é veiculada via leite materno. Então a mãe faz a dieta. E uma mãe bem orientada, a gente consegue sim seguir a dieta. Ela é difícil no primeiro mês, mas depois é mais fácil. Confia. No primeiro mês parece que o mundo é feito de leite, porque tudo é novo. Mas depois um novo mundo se apresenta, com novos alimentos, com novas possibilidades que a gente nunca tinha pensado antes, porque não tinha nem provado, porque está muito condicionado a comer sempre as mesmas coisas. E aí, né, é possível ter uma alimentação saborosa, nutritiva, gostosa, prazerosa, sem ficar toda hora preso a leite. Tá? Então é possível sim, então a gente pode fazer isso de uma forma muito saudável e muito leve. Depois que é concluído o diagnóstico de alergia, depois que é feito esse tempo de dieta, a gente vai concluir o diagnóstico. Depois da dieta, depois desse período de 4 semanas que a gente faz a dieta, a gente vai avaliar se os sintomas desapareceram ou não, né? E aí a gente faz o teste de provocação oral, que consiste na reintrodução novamente desse alimento, que tem que ser feito com supervisão médica, né? E aí, se os sintomas voltarem, é confirmada a alergia alimentar. Se voltou a consumir e a criança continua igual, não é alergia alimentar e a gente tem que investigar outras causas, né? Ou até, às vezes a criança melhora, os sintomas passam e era um sintoma fisiológico e não era alergia, ele passou naturalmente. Outro fator de confusão, às vezes nessa idade, porque, por exemplo, um sintoma não mediado por IgE, como sangue nas fezes, ele geralmente aparece depois de 15, 20, 30, até 45 dias de vida. E a vacina do rotavírus é uma vacina geralmente dada com 2 meses de idade.
Então, tem algumas crianças que nunca tiveram nenhum sintoma e elas passam a ter sintoma depois que elas tomaram a vacina do rotavírus. Nesse caso, a gente pode investigar a alergia alimentar, mas é importante lembrar que pode ser o efeito colateral da vacina e não alergia a leite, tá? Então, durante a fase, a gente faz a dieta, depois vai fazer, né, a provocação de novo. Só que nesses casos eu espero um tempo maior para fazer o teste de provocação. Porque se for efeito colateral da vacina, o intestino às vezes demora de mais ou menos 3 meses para se reptilizar. E a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então é importante o acompanhamento, às vezes com gastropediatra junto, para ajudar a gente a concluir isso, tá bom? Não é fácil concluir o diagnóstico, tá? Por isso a gente precisa dessa parceria e dessa confiança. É um trabalho em conjunto, onde todos nós precisamos confiar um no outro. Mudança de conduta, ficar cada hora ouvindo uma pessoa, isso só atrasa o diagnóstico. Lógico que se você não encontrou ainda um profissional que você confie, procure um profissional que você confie, que você sinta segurança e fique com ele, tá? Esse momento ele é muito angustiante para as famílias, porque a gente não quer ver o filho sofrer, óbvio. É muito difícil ver uma criança sofrendo, mas a gente precisa desse tempo. Depois que concluído o diagnóstico, a dieta vai ser seguida por 6 a 12 meses. E depois pode ser verificado se a criança já adquiriu tolerância de novo. O que acontece? Qual é o maior problema que a gente tem na alergia alimentar hoje em dia? Na minha opinião, o maior problema, diante de todos esses anos que eu trabalho com alergia alimentar, o maior problema da alergia alimentar hoje não é a dieta. É a confusão. Porque nem tudo é alergia. E alguns sintomas, eles são normais, por exemplo, até do próprio alimento, né? Então, feijão dá gases, isso não é uma reação alérgica a feijão. Laranja, mamão, solta o intestino, isso é uma propriedade natural do alimento, isso não é uma alergia a mamão, né? Alguns alimentos prendem o intestino, isso pode ser natural do alimento. E uma outra coisa que ainda existe são as parasitoses, as verminoses, as intoxicações alimentares, que são as reações, por exemplo, no caso de intoxicação, as reações tóxicas a alimentos, que não são alergia alimentar. A gente ainda tem peixe contaminado por metais pesados, né? Alimentos contaminados por bactérias como salmonella, shigella, né? Que liberam toxinas, que causam diarreia, que causam vômito, que podem causar até sangue nas fezes, giardia pode dar sangue nas fezes. E não é uma alergia alimentar. A gente tem também intoxicação por alimento, que pode dar até prurido, reações de pele. Isso não é uma urticária, né? Isso não é uma alergia alimentar. Então a gente tem que tomar cuidado com essas confusões de diagnóstico. Além disso, a gente tem as intolerâncias. Muitos adultos têm intolerâncias alimentares e não alergia alimentar. E uma das causas dessas intolerâncias é o uso crônico de omeprazol, por exemplo. O omeprazol é inibidor da bomba de prótons do estômago, que diminui a produção de ácido clorídrico. Se isso é realizado por muito tempo, o ácido clorídrico é quem ativa, que é o ácido do estômago, a pepsina, que é a enzima que digere proteínas no estômago, porque ela está na fase inativa e é ativada pelo ácido para poder digerir as proteínas, senão ela ia começar a digerir o próprio estômago. E o uso crônico de omeprazol diminui a ativação dessas enzimas. E a pessoa, toda vez que come alguma coisa, fica empachada, tem dor de cabeça, de má digestão, tem desconforto, uma sensação de distensão, de estar toda inchada, né? Um trânsito muito lento, né? O alimento fica impactado. E, na verdade, isso é causado pela falta de enzima. É uma intolerância e não uma alergia. Então, hoje em dia tem muita confusão e tudo tem sido chamado de alergia alimentar, o que tem dificultado o tratamento. Outra coisa são os alimentos que se dizem sem leite e na verdade não são, como alimentos preparados com manteiga ghee. A manteiga ghee ela é feita com leite, ela é uma manteiga, só que a técnica dela de clarificação remove quase todo o coalho, então ela fica quase praticamente gordura, né? Então, lactose ela tem praticamente nada, então para os intolerantes ela é muito tolerada, né? Eles têm uma boa aceitação. Agora, a intolerância dose dependente, você pode comer a quantidade que você tolera sem apresentar sintoma. Agora, a alergia não, né? Então, na alergia a gente vai retirar tudo. E
Por mais que você tire o coalho, não tem como tirar todas as proteínas do leite. Fica uma grande quantidade ali, e é mais do que traço. Então, a gente precisa ter cuidado com esses alimentos, porque eles são ditos sem leite, só que eles não são sem leite se eles têm manteiga ghee, eles têm proteínas do leite. Eles podem ser pobres em lactose, baixos em lactose, mas eles não são sem leite. Tá? Então, essa atenção, né, é preciso ter. E outra coisa, que é um problema sério hoje em dia na alergia alimentar, é o medo. É o pânico coletivo. É o medo de comer. É o medo de uma reação grave. Nem toda criança vai ter reação grave. E se seu filho não tem anafilaxia, não viva como se ele tivesse. Já é muito difícil para quem tem. Não é porque isso pode ser um sintoma de alergia alimentar que todas as crianças vão ter. O fato da criança receber um beijo de uma outra criança ou de alguém, isso ficar vermelhinho, se ficar só vermelhinho no local, isso não é um problema. Isso pode ser uma dermatite ou uma urticária de contato, mas se for só no local, não tem problema. O problema é se por conta de uma reação local, ela vai ter uma reação sistêmica no corpo inteiro. Começa a ter uma reação respiratória, aí a gente vai ter que ter uma atenção maior. Mas se não, isso não é problema. Não precisa afastar as pessoas, não precisa colocar nessa criança numa bolha, que eu entendo muito o medo dos pais. Compreendo de verdade. Eu entendo que às vezes pode parecer que essa é a melhor solução para proteger seu filho, mas ela não é. Porque ela vai proteger, ela vai afastar as crianças de um convívio social, ela vai fazer com que a criança cresça insegura, com medo de viver no mundo. E por trás disso, pode ter um medo muito grande dos pais. E a gente precisa olhar para esse medo. Então, o acompanhamento psicológico nessa hora é muito importante. E às vezes os pais têm resistência a olhar para isso, porque querem continuar achando que o problema é da criança. E às vezes não é. Às vezes é um medo crônico dos pais. Um medo anterior até o nascimento da criança. Uma insegurança muito grande. E isso se agrava com a alergia. E a gente precisa cuidar disso. Porque senão o convívio ele fica cada vez mais difícil. A alergia alimentar, para as crianças até 2 anos de idade, ela não é um grande problema com a alimentação. Sim, existe o problema do medo da reação, do medo de uma reação grave, e eu respeito e honro todos esses receios e todos os cuidados que a gente tem que ter para que a criança não entre em risco, não tenha risco, tá? Mas a dieta em si, quando uma criança tem até 2 anos, a dieta de uma criança com alergia alimentar, no fundo, é a dieta que todas as crianças até 2 anos deveriam receber. Criança até 2 anos não tem que receber doce, não tem que receber iogurte com sabor e corante. Criança, isso não é comida de bebê, apesar de terem colocado isso na cabeça de todas as famílias, né? Criança não tem que receber biscoito recheado, não tem que receber guloseima. E a dieta da alergia alimentar, ela tira a guloseima. Ela não tira o essencial. Criança até 2 anos tem que receber leite materno. E na falta do leite materno, ela vai receber a fórmula. Se ela tem alergia a leite, vai receber a fórmula específica para alergia a leite. Mas a prioridade é o leite materno. É que essa mãe amamente. E ela tem que comer cereais, grãos, né? Então, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, legumes, verduras, frutas, carnes, se essa família consome carne. E não precisa de derivado de leite, se ela recebe o leite materno. E na falta do leite materno, se ela recebe a fórmula. Não precisa. Nutricionalmente, essa criança não vai ter falta de nada. Então, o que eu vejo hoje, trabalhando há 15 anos quase com a alergia alimentar, é que ela tem sido um fator protetor para as famílias de uma maneira geral. Ela tem sido um fator protetor para essas crianças, porque ela impede que a criança receba alimento que ela não deve receber até os 2 anos. E a grande maioria das crianças desenvolve tolerância até 2 anos de idade. E aí a vida vai apresentar esses alimentos, e ela pode comer esporadicamente, mas ela não vai ter o hábito. A maior dificuldade são as crianças que realmente têm uma reação mediada por IgE, persistente, a criança tem 4, 5 anos e ainda não desenvolveu tolerância, isso se torna um pouco mais difícil, né?
E aí a gente vai ter que lidar com todas as dificuldades dessas questões. Mas o que acontece na grande maioria é que ela tem proporcionado, de uma maneira geral, a melhora do hábito alimentar, porque com a alergia alimentar a família tem que cozinhar mais em casa. Então nós estamos voltando para casa. As mulheres estão voltando a cuidar da alimentação da sua família. As crianças não têm como ir para a escola tão cedo, então está evitando a escolarização precoce de criança, que foi algo inevitável na nossa rotina, no nosso dia a dia, com a inserção da mulher do mercado de trabalho, né? Só que aí a gente foi para um extremo e acabou deixando a casa. E essas crianças estão sentindo muito isso. Então ela está fazendo uma reorganização, ela está ajudando a gente não retroagir para o velho, mas chegar no caminho do meio, né? Chegar num equilíbrio para melhorar a qualidade da alimentação da família, para que a gente volte a cozinhar mais, para que a gente volte a ter mais refeição dentro de casa, para que a criança não vá tão cedo para a escola e para a criança comer os alimentos saudáveis e para que ela aprenda a crescer com uma alimentação com comida de verdade, não com industrializados, né? Para essas crianças voltarem a ser amamentadas, né? Para que isso volte para o natural, para o essencial, para que ela cresça realmente saudável e feliz. Por isso, hoje eu troquei o G e o R, e na verdade eu vejo a alergia como alegria alimentar, porque ela tem proporcionado algo que a gente precisava fazer, mas não estava conseguindo. Infelizmente foi pelo caminho da dor, mas ela tem feito com que todos nós, profissionais, famílias, indústria, governo, escolas, olhem para isso e melhore a alimentação dessas crianças. Esse é o meu recado. Um grande beijo para você e confia, dá para ser leve, é para ser feliz e vai dar tudo certo. Um beijo.